Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E hoje um pouquinho diferente, eu quero compartilhar com você, neste devocional, a mensagem que eu estive ontem trazendo através do Zoom, né, para a nossa igreja local. No entanto, porque está gravada, eu quero disponibilizá-la para você. E foi uma mensagem muito abençoada, pelo menos para mim. E eu intitularia para nós aqui, Conhecendo o Propósito da Minha Vida. Foi uma palavra verdadeiramente espiritual que moveu e comoveu o meu coração. Eu espero em Deus que, assim como alimentou a minha alma, seja de grande bênção para você. Deus abençoe. E hoje nós vamos estar meditando sobre um tema muito próprio para a geração que nós vivemos, e eu denominaria crise de propósitos. As pessoas que são observadoras da humanidade, e a gente na Bíblia conhece alguém que era muito observador, era o rei Salomão, né? Ele escreveu os Provérbios, escreveu Eclesiastes, enfim, livros de muita sabedoria, de alguém que observava as pessoas. E nós, caminhando na nossa vida, às vezes como pais, nos tornamos pessoas um pouco mais observadoras por questão dos nossos filhos, da realidade do casamento. Professores são pessoas também que muitas vezes se dão a observar por causa dos alunos, né, atentando para o que é melhor para ele. E essas pessoas que, enfim, se dedicam ou que tomam algum tempo de pensar e olhar para a realidade humana, chegam à conclusão de que uma coisa que faz bem para o ser humano é ele ter um propósito para a sua vida, um propósito para levantar cada dia, né? E a gente encontra isso em muitas pessoas, até alguém escreve ou grava vídeos ou fala, se perguntando qual é o propósito da sua vida, para que ele nasceu, qual, enfim, seria a razão, né, daquilo que ele vive para fazer. E nós chamamos esta meditação de crise de propósitos porque, na verdade, nós observamos que a nossa sociedade está vivendo esta crise. As coisas no mundo têm mudado de tal maneira, e aquilo que antigamente era algo que sustentava, por exemplo, a família. Muitas pessoas viviam toda uma vida com o propósito de ter uma família, né? Formar uma família, de ver os seus filhos crescer. Depois de passar esta herança, às vezes era uma fazenda, ou às vezes é algum legado familiar para os seus netos, e ver aquilo passar, aquilo era suficiente para aquele indivíduo, aquela mulher, se entender que o seu propósito estava na família. Mas como a sociedade que nós vivemos, que a família está sendo destruída, as realidades dos propósitos, as pessoas estão se tomando loucura muitas vezes, não entendem, não têm razão para viver, e cedo ou tarde na sua vida até procuram, enfim, usam drogas ou até tiram a sua vida, enfim, coisas absurdas. No entanto, quando eu vejo toda esta realidade de propósitos, e que às vezes a gente na juventude é mais fácil, né? Você pensa numa carreira e até entende que a sua carreira ou sua profissão seria o propósito da sua vida, e muitos se dão ao estudo, a buscar, talvez dentro de uma carreira ou de um negócio, a procurar suceder naquilo, e às vezes chegam até o fim, e aquilo motiva cada dia aquele adolescente, aquele jovem a se levantar, a buscar, a lutar, a batalhar, a estudar, enfim, às vezes ter um propósito, né, lhe dá força de vencer contra os desafios, porque a verdade é que a vida é cheia de desafios, e para todos, aleluia. No entanto, quando a gente tem um propósito, se torna mais fácil. Mas o que acontece com muitas pessoas é que depois de se formarem, terem o seu diploma, ou conseguirem a sua profissão, ou o seu negócio, ou o que quer que seja que eles tenham posto na juventude como propósito, descobrem que aquilo não sacia a sua vida, no sentido de que parece que dentro da sua profissão se perdeu o propósito. O dia a dia de ser médico, ou o dia a dia de ser alguém que trabalha num banco, o dia a dia de trabalhar, parece aquela rotina perdeu, e as pessoas continuam procurando um propósito maior. E toda vez que eu penso neste assunto de propósito, eu agradeço a Deus porque eu sou crente em Jesus, aleluia. Porque nós, como crentes em Jesus, nos foi dado um propósito na vida. E o propósito que nós fomos chamados, vocacionados, comissionados para ser parte, é ser parte intrínseca
participativa, ativa do reino de Deus. E uma das belezas que eu encontro é na realidade de que o nosso propósito, ele é em alguma coisa que é maior do que nós. E quando eu trago este mesmo paralelo para a realidade das pessoas que eu observo, os casos que eu leio ou estudo, eu vejo de que todas as pessoas cujo propósito é maior do que eles, é uma causa que não morre com eles, eles são participantes dela, mas que ela em si, a causa pela qual eles lutam ou dão a sua vida é maior do que eles. Então eles levam outras pessoas a se juntarem naquela visão, ou depois que ele vai se envelhecendo, ele tem o prazer de passar aquele legado, o amor àquela causa para alguém. E isso satisfaz a alma do homem de uma maneira extraordinária. Eu tenho observado isso na vida, de que as pessoas que vivem para uma causa maior do que eles, ou seja, do que a sua profissão, ou o seu negócio, ou o seu dinheiro, alguns em si mesmo encontram alguma razão e, enfim, veem alguma virtude, alguma felicidade e propósito neles mesmos. Mas aqueles que se sentem mais satisfeitos na sociedade são aqueles que lutam, vivem para uma causa maior do que eles. E nós, como crentes, nós somos chamados todos, aleluia, pobres, ricos, grandes ou pequenos, jovens ou velhos, todos nós somos chamados para participar, para ter um propósito na nossa vida. E este propósito está diretamente ligado com o reino de Deus. E eu quero convidar você a ler comigo um texto bíblico em Lucas, capítulo 5, e nós vamos estar lendo a partir do versículo 4. Enquanto você busca, eu comento com você que esta semana, lendo um livro, eu fui lembrada de que em algum tempo da história, normalmente logo depois da Reforma Protestante, começou a se ensinar no meio evangélico de que a nossa profissão seria uma maneira de expressar para o mundo a nossa chamada diante de Deus. Ou seja, nós abençoaríamos o mundo, a sociedade, através da nossa profissão. Mas a colocação era como uma bênção de Deus ou algo espiritual, algo de bênção espiritual. E eu discordei profundamente quando eu li aquilo, entendendo uma separação forte entre a minha profissão, a minha vocação, por que não dizer o dom de Deus na minha vida, dom do Deus Pai, que pode ter me dado dom para coisas artísticas, ou para falar, ou para a área da matemática, enfim, diversos dons. Isso é uma bênção para a sociedade. No entanto, eu não misturaria isso, aleluia, com o propósito, o chamado, a convocação de Deus para a nossa participação no seu reino. O reino de Deus, segundo Jesus, não é deste mundo. Então, a cooperação deste mundo é bênção. Com certeza, é bênção para a sociedade. Pode ser bênção para nós mesmos. Mas eu não misturaria porque, como disse, encontro Jesus mesmo e na Bíblia suporte suficiente, prova suficiente de que estas duas coisas são intrinsecamente separadas. E por isso eu te convidei a ler o texto de Lucas, aonde Jesus o vai chamar a Pedro, Simão Pedro, ao seu propósito. Jesus encontra ele na sua profissão. Quem se lembra qual era a profissão de Simão Pedro? Isso mesmo, ele era pescador. E cumprindo a sua profissão, uma profissão simples, honrosa, trabalhadora, mas ali Jesus o chamou, e esta foi o primeiro início do ministério de Jesus, onde ele chamou os seus primeiros seguidores, os seus apóstolos, né? Então vamos ler o texto. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 4, o texto diz o seguinte: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te a mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede.
E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. Termino com este versículo porque esta palavra direta de Jesus para Pedro, ainda que neste momento não estava claro para Pedro, para nós que conhecemos o conteúdo do Evangelho, isso nos é muito simples de entender, que Jesus estava chamando ao ministério, ao evangelismo, ao cumprimento da missão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, a missão de anunciar a graça de Jesus. Mas para Pedro aquilo era uma novidade. No entanto, sendo novidade, aleluia, passaria de aquele momento adiante a ser o propósito da sua vida. A palavra de Deus diz que eles deixaram tudo, está ali no versículo 11 que nós não lemos, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então aqueles pecadores deixaram a sua profissão e foram atrás do propósito que Jesus os chamava. É verdade que nem todos nós que temos um propósito em Deus, deixa-me falar outra vez de uma melhor maneira, compreendemos que todos nós temos um chamado em Cristo, um chamado no reino de Deus. Mas nem todos nós somos chamados a deixar as redes, a deixar a loja que trabalhamos ou a profissão que nós nos formamos para servir ao Senhor. No entanto, as duas coisas, é o que eu entendo, estão separadas. Aleluia. O propósito que Jesus deu a Pedro era no reino de Deus. Em Lucas capítulo 5 que nós lemos, este propósito era ganhar almas. Jesus o chamou para ser pescador de homens, ou seja, naquela simbologia, os homens eram como peixes que estavam no mar, perdidos, mas Jesus estava chamando Pedro para os pescar para Jesus, aleluia, tirar daquele mar do mundo e trazê-los para a luz do Evangelho, para a presença de Cristo Jesus. E cada indivíduo, cada homem é especial para Deus, nós conhecemos esta verdade e foi isso que Jesus estava chamando Pedro para ser. E nós também, na comissão de Marcos 16, conhecemos que somos chamados para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas eu encontro muito interessante na vida de Pedro é que no capítulo 21 de João, depois que Pedro viveu 3 anos na companhia de Jesus, não só vendo tudo aquilo que Jesus operou, não só ouvindo tudo que Jesus pregou, ensinou e fez, não só vivendo ele determinadas altos e baixos na sua vida, culminando com a negação de Jesus, você se lembra deste episódio? Mas Jesus foi crucificado, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E a palavra no texto de João capítulo 21 diz que Jesus foi encontrar com Pedro, e o que é que estava fazendo Pedro neste capítulo de João 21? Estava pescando outra vez. Se você se lembra que depois que Jesus morreu, Pedro teve a grande ideia, parece que ele humanamente, emocionalmente, não encontrava mais, não sentia os pés no propósito mais da sua vida. Parece que com a morte de Jesus, com o desaparecer de Jesus fisicamente da sua companhia, parece que aquilo tudo se havia terminado e ele chamou os demais e disse: eu vou pescar. E os demais foram com ele pescar. E estando pescando, a palavra de Deus diz que aconteceu de novo, glória a Jesus, aconteceu de novo que Jesus apareceu-lhes, e no versículo 6 ele diz: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis, porque tinha sido outra oportunidade que os peixes não estavam aparecendo. Mas pela segunda vez, agora uma no começo
do ministério, se eu pudesse dizer, de Pedro, no chamado da vocação de Pedro. Pedro estava na sua profissão, mas o Senhor lhe deu um propósito. E no tempo que Pedro vacilou na fé, vacilou no entender o seu propósito e voltou à sua profissão, eu diria que para alguns de nós não é só o caso de, porque nós não saímos talvez da nossa profissão, mas o nosso coração algumas vezes vacila na profundidade, no engajamento com o propósito que nós temos para as nossas vidas, que é muito maior, que é muito mais profundo e principalmente é muito mais importante, aleluia. Salvar almas da perdição eterna é, irmãos, sem comparação, mais importante que qualquer outra profissão. Até um médico que salve uma vida numa mesa cirúrgica perde da salvação eterna que o Senhor Jesus, cuja palavra de reconciliação o Senhor Jesus pôs em nossa boca. Mas o interessante foi que Pedro, nesta situação de sentimental, foi pescar e nesta pesca também, por acaso, não deu certo. Jesus aparece e manda jogar para a direita e, para a surpresa daqueles que estavam no barco, quando foram puxar, estava pesado demais. E a palavra de Deus diz que foram levantados com muita dificuldade e eram 153 grandes peixes. E naquele momento ele entendeu que era Jesus. E estando com Jesus agora na beira da praia, o Senhor Jesus começa a falar com Pedro e coloca de novo propósito da vida de Pedro. E agora, numa colocação levemente alterada, ele diz: Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Então eu aprendo na vida de Pedro, e por que não trazer esta verdade para cada um de nós? Que o nosso propósito na vida como crentes, amém? Como servos de Deus, como participantes ativos do reino de Deus, o nosso propósito está em sua totalidade ligado com almas, com vidas, com pessoas. E a gente que é pessoa, que convive com pessoas, sabe quão problemáticos nós somos. No entanto, este foi o propósito, aleluia, que fez Jesus aceitar o plano do Pai de que ele se encarnasse, nascesse como um bebê, crescesse neste mundo vil, aguentasse toda sorte de tentação, de pressões, da humilhação que ele teve que viver, ser pendurado no madeiro como prova do opróbrio do pecado, ser morto, entregar a sua vida, aleluia, num momento de sofrimento tal que nós conhecemos, para o perdão dos pecados da humanidade, de cada pessoa. Eu e você somos frutos do propósito de Jesus. E ele compartilhou este propósito com Pedro, mas conosco também, aleluia. E nós compartilhamos estas mesmas duas vertentes do propósito de todos aqueles que militam no reino de Deus, como dissemos no princípio, que Jesus mencionou: o meu reino não é deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos mais deste mundo. Então, nosso propósito é duplo. Qual é ele? Ganhar almas e apacentar almas. Volto a repetir. Ganhar almas e apacentar almas. Quando nós não estamos fazendo uma coisa, nós estamos fazendo outra coisa. Então, quando eu falo dos propósitos daqueles que trabalham no reino de Deus, existe uma atuação geral, que eu quero dizer com isso que é para todo mundo. Todos nós devemos fazer uma coisa que é simples. Ganhar almas às vezes parece tão difícil, né? Porque, enfim, como é que a gente consegue ganhá-las? É complicado. Mas na verdade, o Senhor não nos mandou ganhar as almas. Ele nos mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho, anunciar. E a outra palavra muito própria que Jesus nos ensina na Bíblia Sagrada é testemunhar. Nós somos chamados para ser testemunhas do que Jesus fez por nós, do que Jesus é, do que ele fez no passado. Damos testemunho porque lemos da Bíblia, mas podemos dar testemunhos vividos
de nossa vida, de nossa transformação. Ou seja, todo aquele que é nascido de novo, ele tem um testemunho. E quando nós testemunhamos nosso novo nascimento, nós estamos cumprindo o nosso propósito de ganhar almas. A segunda dimensão ou atuação do nosso propósito é uma atuação específica. Todos nós, como crentes, temos uma atuação geral que é de ganhar almas, e nós fazemos como? Testemunhando. Pregando a palavra, no sentido de testemunhar o que está escrito, mas também, e muito importante, testemunhando daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Mas a atuação específica do nosso propósito está em apacentar as vidas. A igreja está cheia de gente. Aleluia. Nós estamos dos lados uns dos outros com muitos irmãos. Quando nós ganhamos, testemunhamos e ele vem para a igreja, isto é uma pessoa, isto é uma vida, isto é uma alma. Como eu e você um dia chegamos a este rebanho. Há um trabalho, há uma obra no reino de Deus de trazer, glória a Deus. Temos para ela o auxílio do Espírito Santo, aleluia. Mas há um segundo trabalho que também é parte do reino de Deus, que é o quê? Apacentar as almas. E do mesmo jeito que não é só o pastor que faz o trabalho de ganhar almas, não é só o pastor que faz o trabalho de apacentar as almas. Claro que o pastor ele é responsável, e eu entendo o chamado de Pedro aqui, ministerial para o pastorado. No entanto, todos nós que trabalhamos nas diversas específicas atuações no reino de Deus, nós estamos trabalhando em prol de apacentar as almas. Nós não temos a responsabilidade maior, mas estamos trabalhando em prol. Por exemplo, qual seria a sua vocação no reino de Deus? Talvez você sinta-se constrangido pelo Espírito de ser um intercessor. Você, quando ora, você se quebranta, você ama aquelas pessoas, você sente a dor das pessoas, você se sente constrangido quando você não intercede, você está tempo sem interceder, você sente que o Espírito Santo te chama, você se sente cobrado. Esta é a sua atuação específica. Geral, todos nós ganhamos almas pelo nosso testemunho, mas cada um de nós tem uma ou mais atuação específica, vocacional, às vezes da vocação humana, mas na maioria delas vocações espirituais, que o Senhor nos chama para atuar. Outros no aconselhamento, gostam de estar junto, de conversar, de aconselhar no sentido do ensino bíblico, mas de uma maneira mais próxima das pessoas. Alguns na área da música, compondo, tocando seus instrumentos, cantando. Que bênção é ouvir alguém que seja inspirado verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus para compor uma canção que nós cantemos e louvemos ao Senhor. Alguém que toque também, eu me lembro biblicamente da pessoa de Davi, que quando tocava, não é aquela harpa dele, a presença do Senhor se sentia, aleluia. Glória a Deus. Então, através da nossa participação na música, se é o dom de alguém que nos está ouvindo, outros pregam, outros ensinam, outros oferecem as suas casas para culto. Hoje o evangelista Cícero nos lembrou que a nossa casa vai ser oferecida na sexta-feira, mas eu me lembro que em Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz no capítulo 2, eu sei que essa era uma verdade durante todos os Atos dos Apóstolos e na verdade da história da igreja. E hoje, aleluia, em todo o mundo isso é uma verdade. Mas em Atos, a palavra diz que em cada dia eles estavam nas casas cultuando, ou seja, a casa de um e de outro, e de outro, e de outro. Estavam no templo e nas casas a cada dia. E quando nós damos, quando nós somos, como a palavra também nos diz, hospitaleiros a um obreiro, aleluia, em todos estes trabalhos específicos, nós estamos cumprindo o nosso propósito. E é importante, eu nos chamo a atenção neste dia, para nós não perdermos a visão de que tudo isso que nós fazemos, inclusive as áreas técnicas, áreas de apoio, apoio social, apoio humanitário, todo o trabalho que nós fazemos, nós não podemos tirar de entender de que é parte do propósito, e este propósito ou está relacionado com ganhar almas ou com apacentar almas. E com isso eu quero dizer que quando nós estamos cantando, nós não cantamos somente para que haja beleza no culto através da minha voz ou do meu instrumento,
Mas se nós estamos ligados no propósito de apacentar almas, o que nós podemos, por exemplo, pedir ao Senhor: Senhor, usa a letra desta música, usa me tocando para que a graça do Senhor, a presença do Senhor, o Espírito se mova no meio do teu povo e alguém possa dar glória a Deus, alguém seja batizado com o Espírito Santo, alguém seja renovado na tua presença, alguém seja quebrantado. Estão entendendo a diferença? Nós podemos ter atuações específicas, mas nós hoje precisamos nos lembrar que todo crente tem um propósito na vida, aleluias. E quando nós estamos fora, o propósito maior sempre é o de ganhar as almas, é a oportunidade que nós temos de testemunhar, mas dentro da casa de Deus, todos nós somos participantes do propósito de apacentar as almas, de edificar a igreja, aleluia. E nessas diversas áreas, eu falei aqui de coisas de ministeriais, do pastorado, ou de pregações e ensinos, a coisas tão práticas da vida, como uma área técnica do som, ou não sei o quê. Ou coisas espirituais como a intercessão, ou ser usado num dom espiritual. E a palavra de Deus nos lembra de que todas estas coisas são importantes para a edificação da igreja. Então vamos conectar com a palavra apacentar as almas. Porque quando você está no som e que você tem que treinar alguém, aleluia, eu me lembro de fazer isso no tempo que eu trabalhava na mídia na igreja. E enquanto eu estava ali fazendo o assunto da mídia, eu estava conversando sobre coisas do reino de Deus. E eu perguntava para aquela mocinha que estava ao meu lado: o que você gostaria de fazer na casa de Deus? O que você gosta de fazer? Eu gosto de ensinar. Eu falei: mas como você pode ensinar se você não aprender bem? O que você está fazendo para aprender a palavra de Deus? E ali a conversa estava. O que nós estamos fazendo, irmãos? Numa coisa técnica, eu estava apacentando as almas, ajudando as almas. Glória a Jesus. Chegou uma irmã recentemente na igreja. E o que ela, a primeira coisa, passou 1, 2, 3 semanas e ela observou, não tinha um grupo de irmãs cantando. E ela foi logo ao pastor, à direção da igreja, e disse: será que eu não poderia começar um grupo de louvor com as irmãs? Que trabalho é esse? É de apacentar as almas. A sua vocação, aquilo que ela gosta, a sua atuação é na área de música, de canto. Mas quando nós colocamos na prática, nós precisamos fazê-lo, aleluia, com o propósito, aleluia, vivo em nosso coração. E ainda que o mecanismo seja cantar, ainda que o mecanismo sejam os ensaios, o propósito não é este, aleluias. O propósito é o engrandecimento, o apacentar das almas dentro do reino de Deus. O propósito deve ser, é isso que nós não podemos perder o foco, e eu tenho certeza que essa irmã compartilha esta realidade, é de que aqueles que vêm sejam abençoados em cada ensaio, mas que quando eles cantem a oração com certeza, veja que beleza, uma pessoa que somente talvez entenda que tenha o dom, ou o desejo, a vocação na área da música, pode tornar-se um intercessor, estar nas madrugadas ou antes do dia da apresentação, orando, jejuando, para que no dia que aquele coral, aquele grupo cante, aleluias, a glória do Senhor se manifeste. Esta é a diferença, aleluia, do propósito no reino de Deus. Eu me lembro uma certa vez que o pastor, nosso pastor, pastor Eronides, trazendo uma palavra de pregação à nossa igreja, ele disse: eu não consigo viver sem um púlpito. Eu fui chamado, a minha vocação, o propósito da minha vida é pregar a palavra de Deus. E neste dia ele disse: se me tirarem este púlpito, eu não tenho dúvida que amanhã vocês vão me encontrar numa esquina desta cidade, com um púlpito simples de madeira, mas daquele púlpito eu estarei proclamando a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Aquela colocação dele me deu várias reações. Eu primeiro disse: esse homem é louco. Neste mesmo contexto, nessa mesma época, realmente parecia que o pastor estava doido. Ele estava pensando em ir para a Índia, já estava falando de comprar uma motocicleta lá na Índia, já estava visualizando ele lá percorrendo as ruas e evangelizando aquele povo tão necessitado.
de salvação. Deus com certeza o direcionou naquilo que ele tinha e teve que fazer, mas eu entendi com aquele clamor que dentro de nós, servos de Deus, que temos parte neste reino, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, este propósito é vivo em nós e ele se torna cada dia mais caloroso. E eu vejo na igreja, eu vejo num jovem, outro, Deus começando a mover e fazendo entender, aleluia, que ele tem um propósito que é maior do que aquilo que às vezes nós estamos enxergando. E eu quero fazer esta analogia com você e comigo nesta oportunidade. Qual é o teu púlpito? O pastor disse: o meu púlpito é este aqui. Ele estava diante de uma congregação. E ele disse: no dia que me tirarem este púlpito, eu estarei na rua, na esquina, com um púlpito de madeira ou de caixa de papel, mas pregando a palavra de Deus. Qual é o teu púlpito? Qual é o meu púlpito? Aquele que, ainda que a realidade da nossa igreja possa se tornar diferente de um dia para o outro, esta nossa chamada, este nosso desejo, este propósito de Deus para a nossa vida não pode ser tirado de nós. Alguns é na área da música, outros na área da intercessão, outros em coisas espirituais, na área do ensino, outros em compartilhar a sua casa, em compartilhar, em fazer comida e abençoar os irmãos. Aleluia! São tantas realidades, mas que, ainda que a sua aparência, a sua expressão desta atuação seja humana, por trás dela, vamos entender neste dia, que todas elas trabalham juntas para o apacentar das almas. Quando nós trabalhamos em qualquer destas áreas, a igreja é edificada. Então, quando você ensina na escola dominical, ou quando você dirige uma classe de crianças, ou quando você canta, ou quando você está limpando o santuário, seja qual for a participação que você tenha, aleluia, no reino de Deus, o propósito ou parte, porque muitos de nós temos mais de um, mas mesmo que tenhamos um, que entendamos claro, para Pedro era um e era claro, aleluia. Tanto é que quando aconteceu a realidade das mesas, se lembra das viúvas e um problema lá, e ele disse não, e dirigido pelo Espírito Santo, ele diz: não é bom que eu deixe a oração e a palavra e vá servir as mesas. Vamos chamar, Deus levantará homens cheios do Espírito Santo, né, que nós colocaremos sobre este importante negócio. Glória a Jesus. Mas a minha pergunta para você neste dia é esta: qual é o seu púlpito? O seu púlpito provavelmente não é o mesmo do que o pastor Ironides, mas nós temos uma vocação. E deixa eu dizer mais uma coisa para você, ela não vai ser cumprida fora da igreja. Esta vocação de apacentar as almas são as almas da igreja. Para fora nós ganhamos as almas, nós testemunhamos, nós somos luz, nós somos sal neste mundo, nós proclamamos a verdade de Deus. Mas dentro da igreja, nós somos usados junto com o pastor da igreja, com um propósito. E é muito importante, porque se nós perdemos, nos sentiremos como as pessoas do mundo, sem propósito na vida. E quantos estão indo para a igreja sem entender, para cumprir tão somente a sua ida? Enquanto, irmãos, às vezes eu fico pensando, meu Deus, se um crente entendesse que quando ele vem para o culto, a sua participação no culto, desde a sua chegada, ela ajuda, ela é ativa no propósito de apacentar as almas. Quando você saúda o seu irmão com a paz do Senhor, lhe olha no olho e lhe diz a ele, toca na sua mão com virtude, você está sendo usado com propósito. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos receber esta palavra do Espírito de Deus e voltar a enxergar, aleluia, que o nosso propósito no reino de Deus está todo vinculado com apacentar as almas. Quem de nós, eu me lembro na classe de escola dominical agora deste domingo, e eu estava ensinando e falando, e eu, num certo sentido assim, cobrei os irmãos de darem um aleluia ou terem alguma resposta. E um irmão no meio da congregação,
disse aleluia, mas com virtude. Ele não falou como quem reagindo àquilo que eu falei. Ele ouviu, mas ele se sentiu participante. E ele deu um glória a Deus, não me lembro bem se foi aleluia ou se foi glória a Deus, mas eu sei que, irmãos, o soar daquela palavra não foi humano. Porque entrou no meu coração, na minha alma, aleluia, e me fez glorificar ao Senhor, e me encheu de graça e de alegria. Eu que era ali uma serva que estava servindo ao Senhor, compartilhando a palavra de Deus. Quando nós damos um aleluia, um glória a Deus no culto, alguém do outro lado sente a graça e começa a glorificar também. Então nós somos participantes, é na nossa oração de joelho, é no nosso aleluia, é no nosso cantar, aleluia, mesmo que na saudação do início e do final, nós não podemos deixar de entender que nós não estamos ali só para receber, nós estamos ali, aleluia, com um propósito. Todo crente, fecho a minha palavra, temos um propósito, aleluia, e para isso, para cumprir. E a pergunta às vezes fica: irmã, eu entendo que eu tenho uma certa vocação e eu quero entender e viver este propósito. Como é que eu me preparo para isso? Com certeza, irmãos, a preparação das coisas humanas é óbvia. Se você trabalha no som, você vai se especializar mais, vai ler. Se você é da área da música, você vai tocar bem, aleluia. Se você é um pregador, você vai se esmerar, você vai conhecer mais da palavra, aleluia. Mas porque o nosso propósito no fim do dia, aleluia, é com as almas, nós precisamos buscar do Senhor o poder. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para conhecer o que Deus diz das almas aqui, porque a psicologia e o mundo lá fora nos diz: as pessoas pensam assim, as pessoas sentem assim, mas esta palavra nos diz o que as pessoas verdadeiramente sentem, irmão. E quando você vai aconselhar alguém um a um, ou quando você vai falar num púlpito e dizer: o Senhor diz assim, porque a verdade é que você sente assim, aquela palavra vai entrar com autoridade, porque não é minha nem sua, é do Senhor. Então a solução de sermos usados por Deus é buscarmos a Deus, buscarmos conhecer tudo isso, a verdade pela palavra, buscar o poder de Deus, O Senhor nos instrui que este evangelho que nós vivemos, este reino, não é um reino de coisas humanas, é um reino do poder de Deus. Jesus mostrou isso na prática. Os seus discípulos também, e ele nos mandou a todos. E ele disse: este poder não é só para estes que receberam aqui. Nós precisamos do batismo no Espírito Santo. Nós precisamos do batismo no Espírito Santo e buscar os dons. Aqueles dons são necessidade para a igreja, para que nós cumpramos a chamada, aleluia, o propósito de alimentar, de apacentar as almas junto ao pastor da igreja. E por último, praticar e exercer. Se o teu chamado é intercessão, se o teu púlpito é o joelho, aleluia, glória a Deus. Como eu agradeço a Deus por ter lhe chamado para este lindo e santo púlpito chamado joelho. Aleluia. O que é que você tem que fazer? Ajoelhar, orar, interceder. Já está sem prática? Já faz tempo, volte, aleluia. Se o teu assunto é no ensino, seja, como é que se diz? Se esforce, né? Tem até um texto em Romanos capítulo 12, e eu vou terminar, o nosso tempo já se foi, mas eu estou muito alegre com a palavra que o Senhor nos deu neste dia. Romanos capítulo 12, com isso nós terminamos falando da prática, aleluia. Romanos capítulo 12, 6 a 8 diz: de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é de profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é de ministério, seja em ministrar, se é de ensinar, que haja dedicação no ensino, ou que exorta, use este dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria, ou seja, cada um que seja o seu dom, a sua participação no alimentar das almas, no apacentar das almas, que nós possamos fazê-lo com virtude, mas fazê-lo, exercitar, praticar. Então siga pregando, siga ensinando, busque mais oportunidades, siga cantando,
mas que nós não possamos esquecer de que tudo, até siga oferecendo comida na sua casa, convidando um obreiro, sendo hospedeira, você e a sua família. Aleluia. Seja qual for a sua participação, não esqueça que em tudo isso, o propósito de tudo isso não está naquilo verdadeiramente que estamos fazendo, como coisa física, mas na apacentar das almas, que é uma realidade espiritual. E assim nós seremos usados para que outros se levantem para também serem obreiros. Para que obreiros que estão fracos se fortaleçam. Para aqueles que estão meio que adormecidos se levantem a buscar o dom do Espírito Santo e o batismo. E assim a igreja vai sendo edificada. E só temos que fazer isso até aquele dia. O dia que a trombeta tocar, aí terminará a nossa milícia aqui e estaremos para sempre com o Senhor que nos vocacionou, como a Pedro fez, a nós também. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.